Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um jogo rápido. Em tempos de pandemia, temos nos deparado com uma avalanche de medidas provisórias, não é mesmo? É até difícil acompanhar. Mas você sabe o conceito? Sabe o que são medidas provisórias? De onde vêm? Para que servem? Bem, esse é o tema da nossa aula, do nosso jogo rápido de hoje. Vem comigo! Começando então com os nossos gloriosos slides. A nossa missão hoje é muito difícil, né? Falar um jogo rápido de medidas provisórias que tem sido um tema bastante recorrente, mas também muito complexo. Mas vamos tentar cumprir essa missão. Vem comigo, começando então pelos poderes do Estado. A nossa Constituição Federal prevê que são poderes da União, poderes do Estado, o poder legislativo, judiciário e o executivo. Esses poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, cada um tem a sua função precípua, a sua função típica. Assim, o legislativo ele é responsável por elaborar as leis. O executivo, pelos atos de governo, pela administração. E o poder judiciário, pela aplicação da normativa, das leis existentes. Como eu disse no início, né, nos últimos tempos, medida provisória tem sido bastante recorrente, tem sido um tema muito comum, sobretudo em tempos de pandemia, em que há necessidade de medidas urgentes, rápidas, e a medida provisória ela vem justamente com esse intuito. Estima-se que nos últimos tempos, nos últimos 70 dias, o governo já editou mais de 42 medidas provisórias. Na média, são 3 textos de medida provisória a cada 5 dias. Muita coisa, né? Então é muito importante entender, compreender melhor esse instituto. Primeiramente, a disciplina da medida provisória está no artigo 62 da nossa Constituição Federal. E ela vem para substituir o antigo decreto-lei da época do regime militar. Veremos que as medidas provisórias, ainda que sejam um ato de iniciativa exclusiva do presidente da República, dependem de uma aprovação posterior do Legislativo. Logo, é um passo adiante no que diz respeito também aos decretos-lei de antes da Constituição Federal. Bem, é um ato monocrático e unipessoal do presidente, ou seja, de competência exclusiva dele, ainda que haja necessidade de aprovação posterior pelo Poder Legislativo. Nesse caso, o Poder Legislativo ele funciona apenas como fiscalizador da atividade legiferante do Poder Executivo, que é excepcional. Ressalto, medida provisória, além de provisória, como regra, ela é excepcional, tá? Ela é uma inspiração do direito italiano, ocorre que lá temos o parlamentarismo. Portanto, na Itália, há uma responsabilidade política do governo caso essa medida provisória, esse instrumento legislativo provisório não seja aprovado, o que não ocorre no nosso país. Logo, no Brasil, não há nenhum tipo de responsabilização política do presidente caso não haja aprovação posterior da medida provisória editada. Quais são os pressupostos da medida provisória? Ela é algo excepcional e a Emenda Constitucional número 32 de 2001 veio trazer os pressupostos indispensáveis para a validade da medida provisória. Pressupostos constitucionais, relevância e urgência. Deve ser algo relevante também que exige uma urgência na regulamentação, porque se não fosse assim, aguardaríamos todo o trâmite de um processo legislativo normal. Ela tem força de lei, mas ela não é lei, ela somente tem força de lei. Deve ser submetida imediatamente após a redação pelo presidente ao Congresso Nacional. E a competência exclusiva para sua elaboração é do presidente da República. Logo, é uma competência indelegável, ele não pode delegar a outros entes. As medidas provisórias, como são excepcionais, também se sujeitam à limitação de matéria, ou seja, não podem abordar qualquer coisa. A limitação material está no artigo 62, no parágrafo 1º. Logo, eu não posso editar medidas provisórias que versem sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal e processo civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, já vou falar sobre isso.
Não posso também ter medidas provisórias que visem a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de medida provisória também. E, por fim, matérias que já estão disciplinadas em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Nos últimos tempos, a maioria dessas medidas provisórias, elas têm tratado aí sobre orçamento, né, abertura de crédito extraordinário. E como regra, é uma vedação contida aqui no artigo 62, parágrafo 1º. Não seria possível edição de medidas provisórias para créditos adicionais e suplementares. Mas o próprio artigo traz uma exceção ao final, que diz respeito à necessidade de atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Daí, no nosso tempo aí que vivemos, no nosso tempo de pandemia, eu ressalto o Decreto Legislativo número 6 de 2020, publicado no dia 20 de 3 de 2020, e que ele reconhece que estamos em estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano. Logo, diante desse estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo número 6 de 2020, é possível a edição de medidas provisórias relativas à abertura de créditos extraordinários. A medida provisória, como eu disse, ela tem uma duração provisória, que seriam 60 dias prorrogáveis por igual período de 60 dias, isso contado da data da sua publicação no Diário Oficial. Logo, uma medida provisória, ela tem uma validade, um prazo de duração, em regra, de no máximo 120 dias. Se ela não for apreciada dentro desse prazo máximo, entende-se que houve uma rejeição tácita. Logo, ela perde a sua eficácia. Importante lembrar que esse prazo ele não corre, ele é suspenso durante o período de recesso parlamentar. O período de recesso parlamentar compreende 18 a 31 de julho. Então, de 18 a 31 de julho, as deliberações acerca aí das medidas provisórias ficam suspensas. Mas, se houver alguma convocação extraordinária neste período, as medidas provisórias elas devem ser incluídas obrigatoriamente na pauta de votação. Logo, eu já disse que, terminado o prazo máximo, né, 60 dias prorrogáveis por mais 60, que totaliza 120 dias, a medida provisória ela perde a sua eficácia desde a data da sua edição. É o que chamamos de eficácia ex tunc, ou seja, ela some aí do ordenamento jurídico desde a data da sua edição. O importante ressaltar ainda que o Congresso Nacional deverá disciplinar as relações jurídicas decorrentes da medida provisória através de decreto legislativo. Isso até 60 dias a contar da revogação ou perda da eficácia. Então, se essa medida provisória ela perdeu a sua eficácia, seja pelo decurso do tempo, seja porque ela foi revogada, cabe ao Congresso Nacional regulamentar aquelas relações jurídicas do período em que ela vigeu através de decreto legislativo. Decreto legislativo é um instrumento legislativo de competência do Congresso Nacional, não exige sanção. Se não houver esse decreto legislativo dentro desses 60 dias, as relações jurídicas decorrentes daquela medida provisória, porque ela vigeu, né, durante um certo tempo, continuam regidas por ela. Isso é um objeto de crítica pela doutrina, porque a rejeição tácita, ou seja, se o decreto legislativo, né, ele não vier, né, ainda que tenha acabado ali o prazo de submissão da medida provisória, né, o prazo de apreciação, não houve nenhuma iniciativa por parte do Congresso Nacional, ou seja, não editou o decreto legislativo, ela retorna os seus efeitos aí durante o período em que ela vigeu inicialmente, ou seja, aquelas relações jurídicas decorrentes daquela medida provisória continuam regidas por ela, tá? Estritamente aquelas relações decorrentes do período em que ela esteve vigente. Tramitação. Vamos entender um pouquinho aí como é a tramitação de uma medida provisória, como ela nasce, como ela surge, né? Já vimos que ela vem do presidente da República, competência exclusiva. A partir do momento em que ela é elaborada, ela deve ser submetida imediatamente ao Congresso Nacional. Imediatamente quer dizer no mesmo dia.
E no Congresso Nacional é constituída uma comissão mista de deputados e senadores. É essa comissão mista que vai elaborar um parecer sobre aquela medida provisória. Esse parecer vai analisar os aspectos constitucionais, ou seja, se foram atendidos aqueles dois pressupostos essenciais de relevância e urgência, vai verificar se há uma adequação financeira e orçamentária daquela medida provisória e, por fim, vai analisar se foi cumprida a exigência prevista na Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, que é o envio do texto no dia da publicação, acompanhado da respectiva mensagem e documento expondo a motivação do ato. Importante ressaltar que esse parecer ele tem um caráter opinativo, é uma opinião dessa comissão mista, já que na sequência seguiremos aí para a votação por cada uma das casas, tá? Se essa medida provisória ela não for apreciada em até 45 dias da data da publicação, ela entra no que chamamos de regime de urgência, ou seja, todas as deliberações de ambas as casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, elas são travadas, há um travamento das deliberações. Mas o STF já entendeu que esse travamento ele não abrangeria as matérias que não podem ser objeto de MP. Vimos que algumas matérias elas não são aí passíveis de ser regulamentadas através de medida provisória, então para essas matérias o curso das deliberações seguiria normal, ainda que no regime de urgência. Uma pequena observação. Aqui o parecer deve ser elaborado pela comissão mista, uma comissão mista integrada por deputados e senadores. Esse parecer não deve ser elaborado somente pelo relator, é necessário um parecer da comissão. O STF já se pronunciou nesse sentido. Após esse parecer, há uma votação em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional, cabendo notar que essa votação se inicia pela Câmara dos Deputados. Muito importante aqui, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia pelo decurso do prazo. Então, eu não posso reeditar uma mesma medida provisória que tenha perdido a sua eficácia, seja por uma revogação, seja porque ela não foi apreciada lá dentro do prazo de 120 dias. Lembrando que sessão legislativa compreende o período de 2 de fevereiro a 22 de dezembro de cada ano. Então, em tese, eu teria que deixar para reeditar essa medida provisória somente na próxima sessão legislativa, ou seja, em tese, no próximo ano. Isso também é objeto de crítica pela doutrina. Medidas, então, que podem ser adotadas pelo Congresso Nacional, aí, que é o responsável por fiscalizar essa atuação atípica do presidente legislando. Eles podem, o Congresso Nacional, os membros do Congresso Nacional podem aprovar a medida provisória sem qualquer alteração. Aí essa medida provisória que tinha força de lei, mas que não era lei, se converte em lei. Eles podem aprovar com alteração, e aí se torna um projeto de lei, né, que se submete inclusive à sanção presidencial. Eles podem simplesmente não apreciar, aí nós falamos daquela rejeição tácita, não aprecia a medida provisória em 120 dias, ela perde os seus efeitos, perde a sua eficácia tacitamente. Ou podem rejeitar expressamente essa medida provisória. No caso de não apreciação ou rejeição expressa, cabe aí ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo para regulamentar as situações daquela época, as relações jurídicas daquela época. Senão teríamos aí um vácuo legislativo, não é verdade? Ela perdeu eficácia, mas o que aconteceu durante o tempo em que ela esteve vigente deve ter uma solução. Então aí o Congresso Nacional teria 60 dias para editar esse decreto legislativo. Mas, mais uma vez, ele pode se quedar inerte, pode ficar quietinho. Nesse caso, a medida provisória ela volta a ter eficácia somente aí com relação às relações jurídicas daquele período, tá? Elas são excepcionalmente aí reguladas por essa medida provisória que perdeu a sua eficácia. Medida provisória, já falamos, tem força de lei, mas não é lei. Logo, ela não revoga lei existente, ela não produz a revogação, ela produz somente a suspensão da eficácia das normas que forem com ela incompatíveis. Então, aquelas normas que são incompatíveis com aquela medida provisória, elas ficam temporariamente suspensas, têm a eficácia temporariamente suspensa.
Se, eventualmente, aquela medida provisória submetida ao Congresso Nacional for aprovada, essa medida provisória se torna uma lei. Logo, ela vai revogar a legislação em sentido contrário, tá? É importante falar aí uma impropriedade técnica muito recente que ocorreu com a edição da medida provisória 955 de 2020. Essa medida provisória, ela foi publicada no último dia 20 de abril de 2020. E ela fala expressamente que ela revoga a medida provisória 905 de 2019, que tratava do contrato verde e amarelo. Então, essa medida provisória ela é somente para isso, revogação da medida provisória 905 de 2019, que tratava do contrato verde e amarelo e também trazia outras alterações à legislação trabalhista. Tecnicamente, é incorreto falar em revogação, porque ela é medida provisória, né? Ela não é lei, então ela não revogaria nada, ela apenas suspenderia a eficácia. Por quê? Vamos supor que essa medida provisória nova, que é a 955 de 2020, ela não seja apreciada dentro do prazo de 120 dias, ou seja, haja uma rejeição tácita dela, ou ela seja expressamente rejeitada, ela não perde a eficácia, ela já não sai do mundo jurídico. Nesse caso, a medida provisória 905, ela voltaria a ter a vigência, a ter eficácia, porque a outra que a revogou, entre aspas, perdeu aí seus efeitos. Importante destacar que a medida provisória 955 de 2020, ela foi publicada em 20 de abril, que era o último dia exatamente para apreciação da medida provisória 905 de 2019. Então, houve aí uma alternativa, né, uma estratégia aí de utilizar o último dia de vigência aí da MP 905 para suspender os seus efeitos, né? Então, pode ser que essa medida provisória ainda valha aí por um dia. E aqui um passo a passo, um resumão aí do que acabamos de falar. Então, a MP ela é publicada pelo presidente, ela tem efeitos imediatos. Imediatamente esse texto ele segue para avaliação do Congresso Nacional, naquelas comissões mistas que mencionei. Então, nessa comissão mista, formada por senadores e deputados, eles vão elaborar um parecer opinativo sobre a MP. Vão verificar aí os aspectos formais, né, se foram atendidos os pressupostos de relevância e urgência, se houve aí a observância aí da resolução própria do Congresso também, e na sequência esse texto vai para a votação pelo plenário da Câmara e do Senado, respectivamente, começando então pela Câmara. Essa medida provisória ela pode ser rejeitada expressamente, aprovada completamente ou alterada. No caso de rejeição, ela deixa de ter validade, o Congresso edita um decreto legislativo dentro de 60 dias, para apontar os efeitos jurídicos gerados durante a vigência da MP. Lembrando que, se esse decreto legislativo não vier, né, a medida provisória continua regulamentando aquelas relações jurídicas durante o período de vigência dela. E aí, uma particularidade do nosso período de pandemia. Vivemos um período atípico e, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, né, que foi o relator das ADPFs 661 e 663, ele deferiu o pedido liminar para que fosse aceito um procedimento simplificado de votação das medidas provisórias nesse período de pandemia, justamente porque o que se alegava é um número muito grande de medidas provisórias para serem apreciadas pela comissão mista. Então, para que haja tempo, para que seja viável essa tramitação dessas medidas provisórias, entendeu-se que seria possível uma tramitação diferenciada, um procedimento chamado sumário. Logo, essa decisão foi em sede de medida liminar, ainda não houve a decisão definitiva, tá? Então, a medida provisória com relação a esse período de pandemia, ela tem prazos diferenciados. O prazo total deve ser 120 dias, mas o que foi aceito como excepcional? Primeira coisa, vimos que a medida provisória ela é enviada imediatamente ao Congresso Nacional pelo presidente, ok? Ok. E lá é constituída uma comissão mista de senadores e deputados.
Muito bem. Essa comissão mista, ela deve elaborar aquele parecer opinativo e deve ser a comissão mista. Inclusive, aqui eu até coloquei que o Supremo ele até declarou inconstitucional a resolução do Congresso Nacional que permitia que esse parecer fosse feito somente pelo relator. Entendeu-se que não, a Constituição exige a comissão mista. Ocorre que nesse período excepcional, cada deputado e senador ele pode submeter aí o parecer à votação. Não há necessidade de apreciação pela comissão mista, tá? Então, se poderia sim o relator emitir esse parecer. Então, aqui as emendas elas devem ser apresentadas nesse período excepcional de pandemia até o segundo dia útil após a publicação do texto original pelo Poder Executivo. O parecer é apresentado diretamente no plenário da respectiva casa. Há uma votação que deve se dar até o 9º dia de vigência da MP, por meio de sistema remoto, conforme rito próprio definido pela Câmara. A votação vai no Senado também, depois até o 14º dia, também pelo sistema remoto. E, por fim, as modificações feitas pelo Senado devem ser apreciadas pela Câmara em até 2 dias úteis. Caberá ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, por determinação da própria Constituição, decidir sobre a pertinência de eventual prorrogação da medida provisória. Então, veja que o procedimento ele está mais curto, né? Temos prazos mais reduzidos e não há necessidade de deliberação naquela comissão mista. As MPs elas serão relatadas por um deputado e um senador nos plenários das respectivas casas e já seguem para a votação. Não há necessidade aí de constituição dessa comissão mista, né, integrada por deputados e senadores, para a elaboração do parecer. Os pareceres são feitos pelos relatores das próprias casas. É uma medida excepcional, um rito sumário aí para viabilizar a apreciação de tantas medidas provisórias nesse período de pandemia. Bem, ora essas as minhas considerações, espero que tenha sido claro e gostaria também de colocar aí uma questão para reflexão, né? Se todas, agora em período de pandemia, as medidas são relevantes e urgentes em sua maioria, mas existem questões, né, de medidas provisórias anteriores que nem sempre se revestiam de tanta relevância e urgência. E lembrando que as medidas provisórias elas podem também aí se sujeitar a controle pelo próprio Poder Judiciário com relação a essas questões. Bem, agradeço a atenção de vocês, nos vemos em breve, fiquem com Deus.